Irmãos e irmãs, este dia 2 de novembro é dia de oração, pois celebramos os fiéis defuntos. Defuntos, que é uma palavra que significa aquele que cumpriu, ou aquele que levou a termo a vida. Claro, nós estamos falando daqueles que cumpriram com a sua missão, que deram conta daquilo que foi confiado, a vida. E que partindo desta existência na carne, partem na direção de contemplar Deus e sua glória no céu. Pois este é o destino do homem. De Deus viemos e para Deus nós caminhamos. É Ele a nossa meta. É Ele o nosso objetivo. É para Deus que toda criatura deve caminhar. Porém, nesta caminhada para Deus, nós temos o pecado como nosso rival. E o salário do pecado é a morte. Por isso, na segunda leitura, nós ouvimos: o último inimigo a ser derrotado é a morte, e que Cristo derrotou na cruz. Então, nesta trajetória para Deus, nós temos como barreira o pecado, que nos impede de ver Deus face a face, que nos impede de termos um relacionamento verdadeiro com Deus. E isso determina muito, queridos filhos, no momento da morte. Por isso Jesus no Evangelho de hoje diz que nós precisamos ficar atentos. Porque não sabemos o dia, não sabemos o momento. Embora sabemos que a morte visita-nos. As pessoas dizem que a morte é um mistério. Não, a morte não é mistério nenhum. A vida é um mistério. A morte é uma certeza. A morte é uma certeza. Que nós vamos morrer, todo mundo sabe. O que nós vamos viver, ninguém sabe. Então, isso é mistério. Morte é certeza. Pois bem, a morte é o resultado do pecado para toda criatura. Mas Deus não quer que se percam aqueles que são dele. E então ele os ressuscita. Os dá a vida eterna. E é isso que nós celebramos hoje. Aqueles que já passaram pela morte, mas que agora desejam viver para Deus. Porque enquanto estavam nesta terra, não tinham um outro desejo, não tinham um outro propósito, senão viver para Deus. Isso é importante dizermos aqui. O que nós realizamos em oração não é para salvar almas. Não é. A salvação das almas, ela acontece em vida. Nós pregamos para salvar as almas. Nós ensinamos a doutrina para salvar as almas. Nós damos o direcionamento de uma vida de oração para salvar as almas. Depois que a pessoa morre, meus queridos, não tem como salvar. Porque aquilo que ela escolheu durante a vida está definido. Está definido. E aí nós temos a classificação da igreja, que se divide em 3 categorias. A igreja triunfante, os santos, os bem-aventurados, como vamos ouvir no Evangelho amanhã. Aqueles que já estão no céu, aqueles que já contemplam a face de Deus e que intercedem por nós, que somos a igreja militante, a igreja que está a caminho, a igreja peregrina. Então, os santos do céu intercedem por nós que estamos na terra. Porém, existe uma outra igreja, a igreja padecente, que são as benditas almas do purgatório. São aqueles que buscaram Deus na vida,
mas que por algum motivo, por algumas faltas talvez não reparadas, por algumas situações que, por não saber o dia e a hora em que a morte visita, ficou por resolver. A igreja padecente, que carece e que precisa da nossa oração. Então, este corpo místico chamado Igreja de Cristo, os que estão no céu rezam por nós que estamos na terra. Nós que estamos na terra rezamos por aqueles que estão no purgatório para que eles entrem no céu. E adivinha o que acontece? Eles chegam no céu e rezam por quem? Por nós que estamos na terra, para que a gente continue rezando por aqueles que estão no purgatório, e os que estão no purgatório saem de lá pela nossa oração e chegam no céu e de lá rezam por nós. Esse é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo que tem como o seu grande elemento que corre em suas veias, a oração. Hoje é um dia de nós meditarmos sobre a grandeza e a eficácia da oração. A oração dos santos que nos mantém firmes na fé nesta terra. A oração nossa enquanto igreja que concede às almas do purgatório a felicidade de poder contemplar Deus face a face. É um dia em que nós lembramos dos finados, daqueles que passaram por esta terra e que tivemos o privilégio de com eles conviver, de ter tantas e tantas pessoas que passaram pelo mundo fazendo o bem e que nós conhecemos e que já partiram. E que chega a esses momentos, a gente diz assim, ai que saudade, quanta saudade, por que saudade disso, por que saudade daquilo. Saudade é um sentimento bom, mas nós temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado porque muitas vezes esta saudade, ela nos impede de pensar que o maior presente que nós podemos dar para quem já partiu é a vida que a gente leva. A maneira como vivemos pode ser a maior homenagem que nós podemos prestar para aqueles que já nos deixaram. Sobretudo aqueles que partiram e nos deixaram grandes legados. É um dia em que nós precisamos pensar, se ele tivesse aqui, se ela tivesse aqui, o que pensaria de mim, da maneira como estou vivendo, com aquilo que estou fazendo com a minha vida? Meus avós, me vendo aqui padre, né? Será que eles teriam orgulho de mim? Ou será que a maneira como eu sou padre os faria pensar, nossa, por que ele escolheu essa vocação se ele não leva a sério as coisas? Por que escolheu esse caminho se não é para fazer bem feito? Isso gera tristeza nas pessoas que nos amam. Ao pensar naqueles que partiram, nós precisamos também pensar o que fazemos com o que deixaram em nós aqueles que já partiram. Com o legado que nos foi dado, o que nós estamos fazendo com o legado dos finados pelos quais rezamos hoje? Porque são pessoas que, se nós rezamos por elas e pelas virtudes que tiveram na terra e que Deus permita que muitas delas já estejam no céu, é porque deixaram algumas coisas em nós, não para nós. Essa homilia já foi esses dias atrás, né? Não vamos repetir. Mas deixaram alguma coisa em nós. E o que fazemos com aquilo que deixaram em nós? Porque o que fazemos é que determina a homenagem que prestamos, para que a saudade que dizemos ter, não seja um sentimento vazio de verdade.
Porque senão nós sentimos falta de alguém, mas de repente, se esse alguém estivesse aqui, a vida seria para simplesmente viver chamando a nossa atenção para dizer: mude, rapaz, mude, menina. Não é isso que eu ensinei, não foi isso que eu falei, não foi isso que eu deixei para você, não foi assim que eu ensinei você a ser, não é desse jeito que faz as coisas. É importante a gente pensar nisso. E por fim, a igreja nos convida a celebrar neste dia dos fiéis defuntos, e que isso nós podemos fazer até o dia 8, desde o dia 1º de novembro até o dia 8 de novembro, uma visita ao cemitério. Visitar o cemitério. Rezar pelas almas. E não precisa ser cemitério onde você tem parente sepultado, não. O cemitério. O cemitério que é o lugar onde é o fim da carne, do corpo. Eu dizia hoje lá em frente ao cemitério, né? Atrás daqueles muros, todo mundo é igual. Rico, pobre, gordo, magro. Gente que foi muito boa e gente que foi muito ruim. Atrás daqueles muros não tem distinção, está todo mundo igual. A terra dá conta de tudo. Mas nós estamos aqui não é para pensar no corpo, mas é para lembrar. Quando nós visitamos um cemitério, é para fazer a gente lembrar. A vida neste corpo termina aqui. Então não adianta o orgulho, não adianta a prepotência, não adianta sentimento de grandeza. Vai todo mundo para o mesmo lugar. Vai. Lembra-te que é pó e ao pó has de voltar. Mas o ser humano não é só corpo. Existe uma alma. E essa não morre. E essa experimenta a eternidade. E se o corpo vai de todos para o mesmo lugar, a alma não. A alma, ela pode sim, algumas estar num determinado lugar e outras em outro. E é por isso que nós precisamos pensar: a morte vai chegar, e para onde vai a minha alma? Porque o meu corpo eu já sei para onde vai. Quando a morte chegar e meu corpo vier para esse cemitério, aonde estará a minha alma? Descansando eternamente no braço de Deus, porque vivi uma vida santa? Aguardando as orações da igreja, porque vou ter que passar um bom tempo no purgatório? E outro lugar eu não convém falar. Deus nos livre. Deus nos livre. E queridos, uma preocupação que eu sempre tive, e eu sempre falo isso no dia de finados: a importância de ensinarmos os nossos filhos e nossos netos a oração, gente. A importância. Porque benditas são as almas que tem você rezando por elas. Eu perguntei lá no asilo agora e um monte de gente regalou o olho lá. Vamos ver aqui, né? Mas se Deus te chamar agora, e você depender de um terço e de uma missa do seu filho e do seu neto, quanto tempo você vai precisar ficar no purgatório? Se você depender do terço de um filho seu ou de um neto seu para você sair do purgatório e ir para o céu, se você morrer hoje, quanto tempo você vai ficar lá? Alguns estão se enchendo. Eu saio na hora. Que meus filhos e meu neto rezam todo dia. Outros já estão pensando: lascou tudo. Nunca vi essa pequena anta com um terço na mão. Missa, então, foge igual o diabo foge da cruz.
Isso é importante, queridos. Isso é importante. Porque hoje nós estamos aqui e rezamos pelos que estão no purgatório. E quem estará aqui rezando por nós se nós formos para lá? Quem estará aqui oferecendo jejum, mortificação, buscando indulgência pelas nossas almas? É uma preocupação que nós precisamos ter. Sabe por quê? Porque aqueles pelos quais rezamos hoje, um dia, eles foram o que nós somos. E um dia, nós seremos o que eles são.